Muito bom dia, irmãos e irmãs. Nesta manhã de domingo eu te saúdo com a paz do Senhor Jesus. Estamos dando continuidade aos nossos estudos, cujo tema geral é a ética e os 10 mandamentos. Hoje nós estamos na 4ª lição dessa nova série e hoje nós vamos ver o 5º mandamento. Nós vamos estudá-lo com a ajuda de vocês, com a reflexão também da parte de vocês. E nós vamos pedir ao nosso Deus que nos abençoe poderosamente. E nós vamos ver que esse tema não é tão simples quanto parece. É um tema bem profundo e requer de nós discernimento espiritual para estudarmos sobre ele. Por isso, nós vamos fazer como sempre fazemos, queridos irmãos, pedindo a Deus a sua unção, a sua direção, o seu discernimento, para que esses momentos passados aqui juntos, estudando a sua palavra, sejam edificantes para cada um de nós. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, nesta manhã de domingo, estamos mais uma vez com vários irmãos estudando a Tua Palavra e querendo direção para as nossas vidas. Especialmente neste estudo que nós vamos refletir sobre o 5º mandamento. Que o Senhor fale com cada um de nós. Que o Senhor acrescente aquilo que não estiver muito claro ou bem explicado. Mas que os nossos corações sejam abençoados nesta manhã de domingo ou em qualquer outro momento que esse vídeo seja acessado. Muito obrigado pela tua orientação, pela tua sabedoria, pelo teu amor por nós. Oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Antes de entrarmos propriamente no nosso estudo, eu gostaria de te fazer um apelo, que você se inscreva no nosso canal, você curta os estudos que nós publicamos, para que possamos ter mais acesso ainda a muitas outras pessoas e possamos divulgar a palavra de Deus. Nós ficamos muito felizes com aqueles que têm nos acompanhado, nos seguido. Não queremos glória pessoal, mas queremos que a palavra de Deus seja levada a muitas pessoas. E através aqui do YouTube nós podemos fazer isso a muito mais pessoas do que se nós estivéssemos simplesmente numa sala de aula. Mas você pode retrucar, que na sala de aula você poderia fazer perguntas, interagir, mas nós podemos fazer isso através do bate-papo aqui. Se você quiser mandar alguma questão, fazer alguma colocação, discordar ou alguma pergunta que você queira, pode colocar aqui que a gente estará respondendo para você na medida do possível. Nossos estudos é baseado na revista publicada pela Editora Cristã Evangélica e nós estamos muito felizes de podermos aproveitar os estudos que ali estão, de maneira que nós possamos ser edificados, como eu disse, e também enriquecermos uns aos outros com o estudo da Palavra de Deus, especialmente esse estudo sobre a ética e os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos constam no Antigo Testamento das Sagradas Escrituras, mas também são citados nos livros do Novo Testamento. E é isso que a gente faz à medida que vai estudando, um por um, contextualizando e vendo a atualidade desses mandamentos para nós cristãos do século XXI. Então eu te convido a estar em oração por nós, a pedir a Deus que faça com que essa palavra seja amplamente divulgada, compartilhada com outras pessoas que desejam conhecer o amor de Deus por nós e as coisas que continuam valendo na atualidade, ainda que constem no Velho Testamento. Então, queridos, que esse estudo seja uma bênção na sua vida, na vida daqueles para quem você vai compartilhá-los
e que nós possamos a cada domingo estarmos acrescentando mais e mais conhecimento, né, na nossa vida espiritual. Que Deus te abençoe poderosamente. Então a lição de hoje, propriamente, ela se chama O Valor da Vida, e nós vamos refletir no 5º mandamento do Decálogo, que consta lá nos textos básicos, que são Êxodo 20, versículo 13, e em Deuteronômio 5, 17. É o mesmo versículo. Na parte de Êxodo 20, 13, você vai encontrar escrito: não matarás. Uma frase curta, é um imperativo que dá para a gente refletir muito sobre. E em Deuteronômio, a repetição dos 10 mandamentos, e consta lá no capítulo 5, versículo 17, não matarás. Então esse é o nosso texto básico, né? O 5º mandamento, não matarás. E o nosso versículo-chave, nós pegamos lá em Mateus 5,44, no Novo Testamento. Palavras de Jesus: eu, porém, vos digo, amai vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Que Deus nos abençoe poderosamente. O teólogo suíço Hans Heifler, ele inicia a sua reflexão sobre o valor da vida com dados alarmantes, todos eles documentados com fontes confiáveis. E ele diz o seguinte no seu livro A Ética dos 10 Mandamentos: no mundo inteiro morrem anualmente por aborto provocado tantos fetos quanto a metade da população do Brasil. Conforme dados fornecidos pela Unesco, a cada ano suicidam-se 500 mil pessoas. Segundo a Anistia Internacional, só na década de 80, mais de 40 mil pessoas sofreram a pena de morte. Segundo o historiador Roy Medvedev, o ditador comunista Stalin exterminou pelo menos 17 milhões de pessoas por fome, expurgos sangrentos e em consequência do brutal programa de coletivização agrícola. Nos últimos anos, mais de 50 mil indivíduos deixaram a vida na Guerra Civil de El Salvador. E aqui na fala desse teólogo, não constam as guerras que se sucedem agora, né, no Oriente Médio, na Rússia e Ucrânia e em muitas outras partes do planeta. Então, chama a atenção os fatos que falam da morte, ainda que esteja deixando fora dessas estatísticas a violência urbana, seja de trânsito, seja da criminalidade descontrolada no mundo todo, e especialmente aqui no Brasil, né, irmãos? E toda a onda de violência entre as pessoas manifesta nos assassinatos, chacinas e toda sorte de dano à vida humana. Então, esse é um assunto extremamente digno de ser refletido em todas as épocas, mas ainda mais nos dias atuais. Você conhece alguém que já praticou um assassinato? Você mesmo já praticou um assassinato? O que é um homicídio? O homicídio não é meramente o ato de tirar a vida de alguém, mas de tirar a vida de alguém injustamente. Preste atenção nesses conceitos. Isso, é claro, significa que nem todo ato de matar é proibido. Como assim? Há casos como a legítima defesa, a guerra justa, se é que existe alguma guerra justa, né, irmãos? A pena de morte e outros nos quais tirar uma vida não é apenas permitido, mas exigido. Tirar injustamente uma vida é fazer o trabalho do diabo, é assassinar, é introduzir a morte em um lugar ao qual ela não pertence, é agir contrariamente ao modo como Deus opera. No documento chamado Breve Catecismo de Westminster, na página 68, põe da seguinte forma: que exige o 5º mandamento? O 5º mandamento exige todos os esforços lícitos para conservar a nossa vida e a dos nossos semelhantes.
Do mesmo modo, João Calvino enfatiza esse ponto aos seus leitores na instituição da religião cristã, dizendo o seguinte: se está em nossas mãos o auxílio para conservar a vida do próximo, somos obrigados a empregá-lo fielmente, a procurar o que for para a tranquilidade dele e vigiar para debelar o que é prejudicial, se ele estiver em perigo, a estender a mão a auxiliá-lo. Queridos, a vida está entre os dons preciosos que o Senhor deu à humanidade. Nós fomos criados por Deus, a sua imagem e semelhança, e Ele mesmo é o dono da vida, enquanto nós somos apenas administradores dela. O plano de Deus é que não apenas tenhamos vida, mas que a tenhamos em abundância, conforme está escrito em João 10:10. Então vejamos alguns pontos básicos do estudo da palavra de Deus para que sejamos ajudados no seu entendimento e na sua aplicação à nossa realidade. O que diz mesmo esse mandamento? Numa sentença, o texto diz: não matarás. E o que isso significa? Devemos entender o texto como está literalmente colocado na Bíblia, ainda que o desejo de procurar todas as dimensões da sua aplicação seja muito forte. Nesse texto específico de que estamos tratando, a ideia não inclui toda forma de morte provocada, mas especificamente o assassinato. Nós vimos aqui, há pouquinho tempo atrás, a diferença entre o homicídio, e o matar por legitimidade, por defesa própria, ou matar numa guerra é diferente. Alan Cole lembra que o hebraico emprega principalmente duas palavras para matar, e que a palavra razar é uma palavra relativamente rara no texto bíblico e significa o assassinato violento de um inimigo. Assim, o mandamento distingue entre o homicídio acidental e não premeditado do assassinato propriamente dito. A lei considerava assassinato a morte praticada com premeditação, que resultava de ódio, praticada com armação de ciladas. Nós vamos ver isso nos livros de Êxodo, de Números e de Deuteronômio. E interessante que em Israel haviam cidades de refúgio para que os suspeitos de morte pudessem encontrar proteção enquanto aguardavam o julgamento. Olha que interessante, naquela época ali, em Israel, principalmente a época da caminhada para a Terra Prometida, não havia cadeias no deserto, E ali as pessoas tinham locais de refúgio, lugares que elas pudessem ir para se refugiarem até receberem o julgamento. Mas alguém que cometia assassinato não podia ser recebido nelas. E nem mesmo o altar poderia livrá-los da morte, porque a sua ação era inaceitável perante o Senhor. Assim que eles eram julgados, eles eram imediatamente mortos. O assassino, Mas a pessoa que cometia um assassinato sem intenção, de assassinar, sem premeditação, sem violência, digamos, ele tinha cidades refúgios onde ele podia ficar determinado tempo para que ele não fosse morto imediatamente pelos familiares e amigos da pessoa que faleceu. Todavia, essa visão estava de acordo com o ensino bem inicial da Bíblia, já que o homicídio é proibido por Deus desde muito antes da lei de Moisés. Nós vamos ver isso em Gênesis 9, versículo 6, quando Deus manifesta claramente a sua vontade, dizendo: se alguém derramar o sangue do homem, pelo homem se derramará o seu, porque Deus fez o homem segundo a sua imagem. Ali muito, muito, muito antes de Moisés existir, das leis serem dadas ao povo no deserto, Deus já falava, que a justiça seria quem derramasse sangue também daria sua vida por causa desta pessoa, porque o homem foi feito segundo a imagem e semelhança do Senhor. E já que o homicídio nasce no coração, como podemos guardar puro o coração para que os desejos homicidas não nos dominem? Essa é uma questão para ser pensada, Para ser pensada em nossos dias e em nossa vida espiritual.
A humanidade é, por natureza, feita à imagem de Deus, como eu disse. Os homens refletem a Deus de modos que animais e plantas não podem fazer. Portanto, eles merecem maior grau de respeito e até de reverência do que tudo mais na criação. A vida de um ser humano não deve ser tirada de modo vão ou fútil. Uma vez que os homens são criados à imagem de Deus, nós somos, em um sentido bastante amplo e geral, membros de uma única família, pactuados uns com os outros. E muitas pessoas pensam que as questões do Antigo Testamento, e essas que tratam das questões da vida, muitas pessoas acham que elas não têm mais relevância no mundo atual, de tão distante da nossa realidade, da nossa cultura, em que estão as escrituras do Antigo Testamento. Mas nós vamos ver de forma muito interessante, né, como as questões ecológicas e da dignidade humana expressa nos primeiros capítulos de Gênesis, sobre as relações íntimas e conjugais expressas em Cantares de Salomão e uma teologia da cultura no livro de Eclesiastes, como que isso vem colocando, né, a palavra de Deus sempre atualizada para os crentes. As leis morais e o valor da vida humana, conforme ensinado no Antigo Testamento, mostram a sua relevância para hoje, e isso de uma maneira singular. O Antigo Testamento é tão relevante para nós hoje que o apóstolo Paulo assegura esta verdade em Romanos 15:4. Ele diz o seguinte: pois tudo quanto outrora foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras tenhamos esperança. Então, o argumento de Paulo é claro que o Antigo Testamento é suficiente em matéria de doutrina e vida. Todo ensino, conhecimento, compreensão que a igreja cristã possui é derivado e oriundo do Antigo Testamento. Então, se você é um cristão que até agora dizia, nós podemos rejeitar o Antigo Testamento, não precisamos ler, não precisamos estudar, você está totalmente enganado, porque ali há princípios morais, espirituais, princípios que devem ser observados em todos os tempos, todas as épocas. Mas como a lei funcionava no Antigo Testamento? Aqui é que nós vamos entender melhor nessa parte para conseguir compreender agora os nossos dias. Então, a importância, como eu disse, de entendermos a amplitude da lei no Antigo Testamento é que, na verdade, essa parte da Bíblia contém uma boa variedade de mandamentos e permissões em que se pode matar alguém. Pasme. O Heifler, teólogo que nós citamos no início, lembra que a pena de morte foi permitida e sancionada por Deus em alguns casos, lá no Antigo Testamento. E eu trouxe para vocês aqui um slide com a relação de situações em que a pena de morte era permitida. Por homicídio e fratricídio, né? Homicídio, fratricídio, o assassinato não, o homicídio entre irmãos, né? Ou por homicídio culposo, por homicídio doloso, em Êxodo 21:14, por patricídio, né? Assassinato dos pais, por sequestro ou rapto, por amaldiçoar os pais, por crime hediondo, por prática de feitiçaria, por sacrificar os deuses pagãos, por praticar adultério, por homossexualismo, ainda que não exista essa palavra na Bíblia, por incesto, por bestialidade, que é o sexo com animais, por prostituição, por blasfêmia, por falsidade profética, por fornicação e adultério feminino, por estupro e por furto. Esse slide contém todas as citações de onde foram tiradas essas expressões, né, em Gênesis, em Êxodo, em Levíticos, em Deuteronômio. Então, se depois você quiser pausar, né, o vídeo nesse slide para que você possa pesquisar ou dar um sprint aí na sua tela, né, para poder ver com calma depois, você faria bem. Então, isso aqui são casos em que era permitido matar imediatamente uma pessoa no Antigo Testamento. E isso é muito curioso. Há ainda textos que o próprio Senhor ordena a morte.
Um exemplo está em Josué 7:25, quando Deus manda que haja o apedrejamento de Acã e toda a sua família, porque ele desobedeceu às ordens do Senhor numa guerra que houve enquanto eles estavam a caminho da terra prometida. Também, no caso dos amalequitas, em 1 Samuel 15, Saul, o rei, foi condenado por Deus, porque ele não obedeceu o mandamento do Senhor, matando realmente todo o povo. Ele salvou algumas pessoas, e o profeta Samuel é quem matou o rei amalequita perante todo o povo. Ainda assim, havia absoluta consciência de que o assassinato de alguém numa situação em que se demonstrasse covardia, rancor e desrespeito à criatura de Deus, isso não era permitido. Em 2 Samuel 3, olha que interessante, Davi condena veementemente a ação dos irmãos Joabe e Abisai por terem assassinado Abner. Ainda que o próprio Davi tivesse matado diversas pessoas, até mesmo na companhia do Joabe. A razão era o fato de ser Abner um homem de bem e Joabe ter matado injustamente a Abner. Então, ainda que Davi tivesse matado muitas pessoas em guerra, a própria morte do Golias, Davi, inclusive, não teve a permissão de Deus para que construísse o templo, porque ele tinha muito sangue em suas mãos. Mas ele condena essa morte que não teve justiça por parte de Joabe e Abisai, que mataram Abner. Se você quiser ver esse episódio, ele se encontra então em 2 Samuel capítulo 3. E os casos sucessivos do Antigo Testamento evidenciam que o problema estava na falta de senso de justiça, no pecado da traição e da maldade do coração humano, e não propriamente no ato de matar alguém. Então, queridos, não é um assunto simples, é um assunto para ser refletido, para ser buscado, para ser estudado e pedido a Deus para contextualizá-lo na nossa vida diária, para que possamos entender a vontade do Senhor. Aí você diz, não, mas eu não tenho nada a ver com esse assunto. Eu nunca matei nenhuma mosca na minha vida. Será? Como pode um crente ser culpado de homicídio sem ter matado uma pessoa? Vamos pensar a respeito? Vamos ver a respeito? Como o mandamento é visto no Novo Testamento? A lei dizia olho por olho, dente por dente. Isso significava justiça. Uma coisa exatamente pela outra. Jesus declarou que não veio para abolir a lei, mas para cumpri-la. Exatamente nessa linha, a visão de justiça seca e objetiva é substituída por uma visão de amor que atinge até mesmo o inimigo e que nem mesmo pode desejar o mal a quem quer que seja. Vamos reler o nosso versículo básico. Eu, porém, vos digo, amai vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Mateus 5:44, nosso versículo-chave. Está dando aqui uma amplitude da lei que era seca e objetiva, agora vista pelo amor de Jesus, pelo amor de Deus agora, através da vinda de Jesus ao mundo. O texto de Mateus 5:17, 21 e 22, deixa claro que o simples fato de, sem motivo, nos irarmos contra o irmão, já nos coloca sujeitos à disciplina. Só de irarmos. E que proferir um insulto contra alguém já será motivo suficiente de sermos condenados pelo tribunal de Deus. Os crentes são advertidos o tempo todo contra o assassinato. Lá em 1 Pedro 4,15, e também pelo ódio, que é assassinato. Lá em 1 João 3,15. Ódio é assassinato. Preste atenção nisso. Homicídio é uma das marcas do ímpio, segundo Romanos 1,29, Isaías 1,15. Razão pelo qual os que cometem não podem entrar no céu. Apocalipse 22,15 diz isso. E é algo realmente próprio do diabo. O diabo que é assassino. Ele veio para matar, roubar e destruir, segundo as palavras de Jesus. E outra novidade no tratamento que o Novo Testamento dá ao homicídio é que os santos precisam aprender o amor acima de tudo.
O simples ódio já é visto como assassinato, como eu afirmei. Por isso, todos precisamos nos cuidar espiritualmente para que o pecado não tenha domínio sobre nós. O sentimento, né, que nos motiva, ele vem de dentro. E Jesus já fala que esse sentimento é equivalente a uma ação de homicídio. Que coisa pesada, que coisa difícil. Então, quais são as ações ou os sentimentos que nós devemos evitar, mas com rigor, para que não sejamos tidos por culpados pelo que há em nosso coração? Irmãos, às vezes eu converso com as crianças lá, ministrando a educação cristã no projeto Sombra e Água Fresca, e explico para elas que quando nós somos levados por uma ira excessiva, por uma raiva, às vezes nós fazemos coisas que nós não faríamos quando nós estamos em paz, né? Tomaremos uma atitude da qual nos arrependeremos mais tarde, ou faremos algo injustamente, ou faremos justiça com as próprias mãos. Nada disso é de acordo com a vontade de Deus. Por isso nós devemos vigiar os nossos sentimentos. Se eu estou irada, respiro fundo, peço a Deus o fruto do autocontrole na minha vida, tento me acalmar, seguro as minhas palavras e as minhas ações, até que eu esteja calma para decidir o que fazer. Então, vigiemos com muito rigor o que se passa no nosso interior. Ao sermos feridos por alguém, ao sermos injustiçados por alguém, ao termos vontade de reagir imediatamente, ao crescer o ódio dentro do nosso coração, nós devemos imediatamente pedir a Deus que retire esse sentimento de nós, porque isso nos afastará do nosso Deus e nos fará culpados diante do trono de Deus. Nós sabemos que fomos criados à imagem de Deus, segundo Gênesis 1:27, e nós falamos isso há pouco, e que fomos feitos para viver em harmonia com Deus e com os nossos semelhantes. Essa harmonia tornou-se impossível quando o pecado entrou em cena lá no capítulo 3 de Gênesis. Com o pecado, surgiu a propensão de agirmos violentamente uns contra os outros. A raiva, o ciúme, o orgulho e o ódio podem alimentar a tendência maligna do homem para a agressão que acaba com a vida. O primeiro ato de assassinato registrado foi quando Caim matou seu irmão Abel. Isso está lá em Gênesis 4, versículo 8. Daquele momento em diante, irmãos, tirar a vida de uma pessoa tem sido tão comum. E em alguns círculos da sociedade é até aceitável. No entanto, para Deus, toda vida é importante. E como Deus sabia que o homem era pecador e mau e que havia se tornado sem lei, ele promulgou diretrizes que procuram modificar o comportamento do homem. Você vai ver isso lá em 1 João 3, versículo 4. Né? Então, entre assassinar e matar tem diferença, né? Primeiramente, é importante observar que nem todo assassinato é condenável, né? Por exemplo, o apóstolo Paulo fala sobre o direito do Estado de tirar a vida dos malfeitores, como está lá em Romanos 13, de 1 a 7. Isso está relacionado ao que é comumente chamado de pena capital ou pena de morte. É um castigo dado a quem fez algo muito condenado. Então, essa pessoa recebe a pena de morte e isso é aceito pela sociedade onde essas coisas são legais. Aqui no Brasil, a pena de morte não é legal. Isso está relacionado ao que é comumente, né, chamado, então, de pena de morte ou pena capital. A maioria dos países tem consequências para o assassinato. Em alguns casos, isso requer a vida daquele que cometeu o crime, né, e é um meio adequado de levar alguém à morte. Ele é escolhido e administrado pelos países que assim pensam. Outro exemplo de matar aceitável é o que é feito em tempos de guerra e sob o comando de superiores. Você está na guerra, você tem que obedecer aos seus superiores. Existe algum caso nas Escrituras em que Deus endossou e permitiu que outras vidas fossem tiradas, como os exemplos que eu dei agora há pouco, né, sobre a família de Acã e o povo amalequita. É interessante vermos esses textos lá no Antigo Testamento. E, finalmente, embora longe de ser aceitável, o homicídio culposo é mais uma forma de matar
alguém. Esse ato não é intencional, aparentemente aconteceu com tanta frequência nos tempos bíblicos que foram, como eu expliquei anteriormente, até designados cidades de refúgio para o homicida buscar a sua proteção, né? A intenção de Deus ter de usar uma medida tão drástica como tirar a própria vida para corrigir uma situação, isso nunca foi realmente a intenção de Deus acontecer. Portanto, Deus abre exceções para tirar a vida de outra pessoa, desde que isso esteja de acordo com a sua vontade e os seus princípios. Entretanto, o assassinato premeditado de um indivíduo nunca é a vontade de Deus. Então, ainda que nós possamos ter questionamentos a esse respeito, e eu sei que esse breve estudo aqui não vai extinguir todas as suas dúvidas e o que você traz de questionamentos, mas nós podemos entender que há assuntos muito difíceis de serem administrados. Portanto, eles têm que ser julgados caso a caso e temos que orar muito para que Deus nos dê discernimento sobre assuntos tão difíceis como a pena de morte, a eutanásia, o aborto e outros, né, que temos que ter uma luz da Bíblia sobre estes temas e através da ética bíblica. Considerando que, evidentemente, o Senhor deseja a preservação da vida e vida em abundância, como nós podemos contribuir para eliminar a violência, buscar a paz e proporcionar qualidade de vida para as pessoas ao nosso redor? É um questionamento que eu deixo para vocês refletirem durante a semana. Não é somente o tirar a vida, é o que eu posso fazer para que a vida de outra pessoa tenha significado, tenha dignidade, seja ampliada, seja proporcionada de maneira digna. O que eu posso fazer para as pessoas ao meu redor? E, finalmente, irmãos, esse mandamento tem uma formulação positiva: não matarás. É que devemos viver em paz. Se não há morte, se não há homicídio, quanta paz reinaria nos nossos dias, nos nossos ambientes, né? Em Romanos 12, 18, nos leva a pensar isso: viver em paz enquanto depender de nós, vivermos em paz. E Jesus acrescenta que nós devemos amar o inimigo e orar por ele. Eu já expliquei em outros estudos, né, que esse amar é desejar ao outro o que eu desejo para mim, ou não desejar o outro o que eu não desejo para mim. É tratar o outro da maneira que eu gostaria de ser tratado e orar por ele. E evitar toda sorte de amargura, cólera, ira, gritaria, blasfêmia e bem assim toda malícia. No lugar desses sentimentos, nós devemos ter benignidade e compaixão, perdoando-nos uns aos outros como o Senhor nos perdoou. E aqui eu quero deixar as considerações finais resumidas em João 10, 10b. Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Palavras do Senhor Jesus. Enquanto estivermos aqui na terra, nós estamos sujeitos, né, a vivenciarmos, presenciarmos essa triste realidade que são os assassinatos diários. Mas enquanto depender de nós, nós vamos lutar para que essas coisas aconteçam cada vez menos e que por nós não aconteçam, através de nós não aconteçam. E aqui, irmãos, não está somente você pegar uma arma e assassinar uma pessoa, mas é o cuidado que você tem que ter no trânsito, é o cuidado que você tem que ter com a natureza, é o cuidado que você tem que ter com a proteção do outro, o cuidado com o outro, o respeito pela vida do outro. Lembre-se de Jesus dizendo que ele veio para que nós tenhamos vida, e vida de um outro nível, né? Vida em abundância. Então, este mandamento, não matarás, ele continua válido para os nossos dias, ainda que aqueles motivos pelos quais era permitida a morte imediata, hoje nem todos acontecem assim, né? Os países são regidos por suas leis e constituições. Então, cada país vai seguir a sua lei, mas nós precisamos viver uma vida tal que nós possamos seguir
e praticar a vontade de Deus em nossas vidas, cooperando para que os nossos sentimentos não nos levem a matar, assassinar uma pessoa através do sentimento do ódio, da amargura, da ira, da violência interior. Que Deus te abençoe, te faça refletir. Se você quiser deixar um comentário, eu ficaria muito feliz. Uma dúvida, um questionamento, uma opinião aqui no bate-papo, né, do YouTube. É muito interessante quando termino os estudos e eu posso ler o que você deixou. E curte aí, compartilhe o nosso vídeo e que Deus te dê uma semana abençoada, sem violência, na paz do Senhor. Amém.